Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai começar a falar um pouco sobre as ferramentas de caixa de areia do SketchUp. Essas ferramentas vêm de uma extensão que já vem instalada automaticamente, ou seja, elas são nativas do SketchUp. As ferramentas dessa extensão podem ser encontradas no menu de desenho ou também em ferramentas. Mas aqui, eu vou clicar com o botão direito nessa barra e selecionar aqui Sandbox. E aqui eu já vou ter tanto as ferramentas de desenho, quanto as outras ferramentas que a gente vai ver hoje nesse vídeo. O foco desse vídeo vai ser mostrar como a gente desenha a nossa malha a partir das duas ferramentas de desenho disponíveis. E também vou mostrar algumas dessas outras ferramentas extras aqui, mas no próximo vídeo a gente vê todas. Uma das formas de iniciar o desenho da nossa malha é já tendo as nossas curvas de nível importadas de algum arquivo CAD ou desenhadas à mão, o que você tiver disponível. Então, quando a gente já tem essas curvas, a gente vem, seleciona todas e clica na ferramenta a partir de contornos. E o que ele faz é literalmente interligar os meus pontos e costurar essa malha, me dando o relevo do meu terreno. Mas e se eu não tiver essas linhas previamente importadas? É aí que entra a outra ferramenta que a gente vai usar, que chama a partir de zero. E o que isso faz é que eu consigo criar minha malha plana e adicionar o relevo manualmente. Então, eu vou clicar na ferramenta e o que ele me pede primeiro é que eu defina o espaçamento dessa minha malha quadriculada. Aqui eu vou deixar com 1 metro só para demonstrar. Então, eu clico em um ponto, arrasto em um dos eixos, vou fazer uma malha um pouco maior aqui. Então, eu arrasto em outro eixo para dar dimensão para a minha malha. Essa geometria que ele cria é um grupo, então quando eu for editar e colocar esse relevo, eu preciso clicar 2 vezes e entrar no meu grupo. A partir de agora, a gente começa a usar a ferramenta Modelar. Clicando nessa ferramenta, a gente pode ver que ele mostra esse círculo vermelho, que é basicamente o raio de abrangência que essa minha ferramenta vai ter sobre a malha. Então, nesse caso aqui, ele está com um raio de 4 metros, e só para demonstrar, eu vou clicar em qualquer ponto dessa minha malha. Vocês podem perceber que ele trava automaticamente nos encontros das linhas. Então, eu clico. Onde esse quadradinho amarelo é maior, é onde ele vai modificar com mais intensidade, e conforme ele vai ficando menor, vocês percebem que ele já não influencia tanto essa face ou esse ponto. Então, aí eu arrasto para cima ou para baixo, dependendo do que eu quero fazer, e clico novamente. Então, sempre que esse círculo vermelho estiver aparecendo, eu posso digitar um número. Então, aqui, por exemplo, eu vou digitar 8, e aqui eu vejo que ele modificou o raio, e agora eu tenho uma área de influência bem maior do que antes. Então, nesse caso, a gente simplesmente entrou no grupo, selecionou a ferramenta de modelar e clicou num ponto específico que a gente queria adicionar um relevo. Mas um outro jeito de utilizar essa ferramenta é selecionando primeiro uma parte dessa minha geometria e então selecionar a ferramenta. O que isso faz é aplicar esse meu relevo somente nessa pequena área aqui que eu selecionei. Assim que eu seleciono, os pontos amarelos aparecem de novo, mas eles ainda estão considerando aquele último raio que eu inseri de 8 metros. Então, eu vou diminuir um pouquinho para 2. Então, aqui eu posso ver que agora eu tenho uma área de influência bem menor. E assim que eu arrasto, ele pega absolutamente essa minha área selecionada e a gente pode perceber que todos os pontos diretamente conectados à área que eu selecionei têm o mesmo nível de intensidade. Então, agora eu posso continuar usando essa mesma ferramenta para dar um pouco mais de detalhe ao meu relevo, ajustando sempre o raio conforme que eu quero fazer. Mas é importante ver que com essa ferramenta, a distorção desse meu relevo vai estar sempre limitada ao tamanho da minha malha. E talvez eu não consiga inserir o tanto de detalhe que eu gostaria apenas ajustando o raio desse círculo. Então é aí que entra a nossa outra ferramenta chamada Adicionar Detalhe. Então aqui eu vou selecionar um pouco de geometria, clicar na ferramenta e o que ele vai fazer é dividir aqueles quadrados da minha malha em geometrias menores e isso vai adicionar mais detalhe quando eu usar a ferramenta modelar. Então aqui a gente pode comparar se eu selecionasse a ferramenta modelar com um raio de 1 metro, por exemplo, e clicasse nesse ponto. Ele arrasta esses meus quadrados e dá esse relevo bem rústico, bem abstrato, enquanto se eu fizer a mesma coisa aqui, eu consigo ver que o relevo fica bem mais detalhado, bem mais realista. Então, tendo em mente essas duas ferramentas que a gente acabou de ver, uma boa dica é que, dependendo da malha que você tem,
A melhor abordagem pode ser começar desenhando na malha maior e utilizando a ferramenta Modelar para aplicar relevos maiores, e então selecionar as áreas que você deseja, adicionar o detalhe e continuar modelando a partir daí. Por último, quando todo o relevo já estiver definido, você pode clicar 3 vezes na sua geometria e escolher suavizar arestas. E aqui você pode definir quão suave você quer que elas estejam e ajustar conforme deseja. Então a gente vai parar por aqui nesse primeiro vídeo e no próximo a gente vai continuar vendo as outras ferramentas da caixa de areia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e assistir aos outros vídeos do canal. Até mais!